Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez e hoje nós vamos conversar um pouco sobre enfermagem e saúde mental. Pessoal, a saúde mental, atualmente como nós a conhecemos, ela é uma rede de cuidados, que são prestados dentro de vários equipamentos, de serviços e que também é constituída por uma equipe multiprofissional que trabalha sobre uma estrutura física e sobre diversas práticas e lógicas de cuidado. Hoje nós conhecemos essa rede estruturada como a rede de atenção psicossocial. Mas para que essa rede hoje se encontre estruturada como nós a conhecemos, ela passou por diversos processos e esses processos foram fundamentados em um arcabouço jurídico de leis, portarias e dentro dos concursos sempre vai ser cobrado alguma coisa nesse sentido. Então é importante que antes da gente conhecer um pouco da estrutura dos serviços ou desses equipamentos em saúde mental, a gente dê uma voltinha, faça um retorno ao passado para ver como é que esses dispositivos legais ampararam o que hoje se processa como a chamada reforma psiquiátrica. Então, um dos dispositivos legais mais importantes é a Lei 10.216. Esse número você não pode esquecer. Lei 10.216, que é a chamada ou conhecida Lei da Reforma Psiquiátrica. Ela é uma lei de 2001 e ela vai dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e também vai redirecionar o modelo assistencial em saúde mental. Como é que seria esse redirecionamento? No caso, a proposta da Lei da Reforma ou a Reforma Psiquiátrica estaria embasado na assistência integral aos portadores de sofrimento psíquico ou transtornos mentais, tanto decorrentes de doenças psíquicas quanto decorrentes do uso ou abuso de álcool e outras drogas, e serem tratados numa perspectiva de comunidade, ou seja, reinserir esse indivíduo no seio comunitário, no seio familiar e, ao mesmo tempo, promover um fenômeno chamado de deshospitalização ou desinstitucionalização. Porque antigamente as pessoas eram colocadas dentro de instituições de caráter asilar e passavam longos períodos e não existia uma melhora clínica ou um desenvolvimento desse paciente para que ele retornasse então à sua vida anterior aos episódios de crise ou de agudização. Então essa lei, um dos pontos principais ou um dos termos principais é a desinstitucionalização e também o respeito aos direitos dos portadores de sofrimento psíquico. Então, esse redirecionamento da assistência estará intimamente relacionado a uma portaria que foi publicada, que é a Portaria 336 de 2002, que ela vai instituir as modalidades dos centros de atenção psicossocial e também falar sobre a formação ou a conformação mínima das equipes de atendimento. Então, nessa perspectiva, se trabalhava então o que nós chamamos de serviços de base comunitária, que no caso são os CAPs que nós conhecemos. Posteriormente, nós temos essa portaria 3.588 ou 3588, que é de dezembro de 2017. Ela é um pouco mais recente, tá? E ela vai instituir também uma outra modalidade de CAPs. A gente vai ver já já com mais detalhes, mas ela institui a modalidade de CAPs tipo 4 e também dá outras providências. Então, na sua prova, é importante que você memorize, essa Lei da Reforma 10.216, a Portaria 336, que no caso da Portaria 336 nós já temos algumas modificações. Quando eu for falar um pouquinho sobre os CAPs, vocês verão que o número de habitantes mínimo para que se institua um CAPs,
ele deu uma modificada e essa portaria, tá, de 2017, ela vai instituir essa nova modalidade de CAPS do tipo 4, tá? Seguindo, né, o curso temporal, voltando um pouquinho aqui, né, para a gente seguir essa linha de raciocínio, nós temos a portaria 3088 de dezembro de 2011. Essa portaria vai finalmente instituir a chamada Rede de Atenção Psicossocial, ou a RAPS, dentro, né, ou no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, falando, né, pegando o gancho dessa portaria, eu vou falar um pouquinho, né, nós vamos conversar acerca desses dispositivos ou desses aparelhos que estão estruturados nessa rede de atenção psicossocial. Tá, vou sair aqui um pouquinho do meio, para que, não tô cobrindo, né, cobrir aqui um pouquinho, mas dá pra gente visualizar, tá? Então, gente, essa rede, tá, de atenção psicossocial, ela tem vários equipamentos. Alguns se configuram como equipamentos de saúde, outros não se configuram como tal. E na rede, tá, nós temos a rede própria da saúde mental, e nós também temos uma rede de amparo, certo? Essa rede de amparo, que no caso é preconizada, né, como sendo a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, é a atenção primária em saúde. Então essa rede, né, ela vai ser acolhedora do paciente em sofrimento, exatamente, de preferência, na atenção primária em saúde, através das unidades de atenção primária. O que é que acontece atualmente? Nós temos a porta de entrada, essa porta de preferência, só que nós não temos, né, um quantitativo, nenhuma estrutura que seja acolhedora para a grande maioria dos pacientes. Então nós temos profissionais trabalhando na lógica do território, né, dentro da estratégia de saúde da família, mas infelizmente ainda não temos uma formação muito voltada para atender a questão dos sofrimentos ou o manejo dos transtornos leves, né, os transtornos mentais leves que aparecem muito, né, dentro do contexto da atenção primária, como os quadros de ansiedade, né, alguns transtornos, né, de menor gravidade. E aí a atenção primária, nesse caso, ela vai ser, né, a detectora desse tipo de sofrimento. Ela deve ser essa porta de entrada. E na atenção primária nós podemos contar com um dos dispositivos voltados para pessoas em sofrimento decorrente do uso ou abuso de substâncias psicoativas, que são os consultórios de rua. Então, a APS é a atenção primária em saúde, o CR são os consultórios de rua. São os consultórios, né, uma assistência do tipo itinerante, onde os profissionais se reúnem em equipe e vão abordar as pessoas que estão vivendo em situação de vulnerabilidade nos seus ambientes de uso, né, de vida, e vão tentar levar um pouco de promoção da saúde, vão chamar essas pessoas para o serviço, para que elas possivelmente tenham seus problemas identificados e possam ser encaminhadas então dentro da rede de atenção psicossocial. Em outra vertente, nós temos a urgência e emergência. Esse serviço, ele vai dispor principalmente dos leitos, ele vai dispor, né, do SAMU 192, tá, que são os serviços de transporte, de regulação desses pacientes nas situações de gravidade maior ou de crise, as salas de estabilização, UPAs 24 horas e serviços de pronto-socorro. Então, nesse caso, né, ele vai ficar como uma ponte, né, entre essa estabilização do paciente ou a necessidade de levá-lo a um outro serviço, tá? E aí, passando aqui para a rede propriamente dita, tá? Lembrar que esses três instrumentos ou esses três serviços, eles estão articulados à rede, então é necessário que haja
sempre uma conversa, né, um contato muito forte e muito frequente entre esses dispositivos para que esse paciente obtenha seu cuidado integral ou a continuidade, né, desses atendimentos. Então vamos começar aqui, tá, pelos serviços de internação, tá? Então, nos serviços de internação, quem configura, né, como principal estrutura é o hospital psiquiátrico. Então, no contexto da reforma, eu até coloquei essa linhazinha pontilhada dentro da rede, deveria ser o último recurso. Então, a internação psiquiátrica, ela é validada ou ela é preferível depois que forem, né, esgotados todos esses recursos extra-hospitalares. Então, o hospital psiquiátrico seria, né, a última opção para o tratamento dos pacientes. Então, depois que esse paciente é identificado na atenção primária ou é levado aos serviços, né, é interessante que ele seja atendido segundo a lógica do território nesses serviços de base comunitária. Então, quem vai configurar aqui, né, como primeira linha de cuidados serão os centros de atenção psicossocial, que estão divididos nas modalidades CAPS 1, 2, 3 e 4 e o CAPS AD. E, por fim, o CAPS infantil, e a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes a seguir. Depois nós temos, né, os ambulatórios, né? Eu botei aqui a sigla para vocês, tá? Os ambulatórios multiprofissionais, né, de saúde mental. Então nós temos serviços, tá, que em loco, nas policlínicas ou em ambulatórios, em hospital geral ou hospital psiquiátrico, que vão acompanhar esses pacientes de uma forma um pouco mais individualizada, né? Eu tenho uma equipe multiprofissional. E vale ressaltar, gente, que isso também pode ser realizado em nível de atenção primária através do NASF, tá? Que ampara a estratégia de saúde da família. E não esqueça desse termo, o NASF, para as situações de saúde mental, tá? Dentro da atenção primária, ele vai trabalhar com a prerrogativa do matriciamento. Então, não esqueça essa palavrinha. Quando eu falar de matriciamento, eu estou falando dessa interface entre a atenção primária em saúde e o NASF. E esse matriciamento, ele é importante para que eu não faça com que esse paciente se desloque para outro serviço dentro da rede de atenção psicossocial, se eu posso manejá-lo na atenção primária, tá certo? Então grave aí esse nome. Depois dos ambulatórios, né, de especialidades ou multiprofissionais em saúde mental, eu tenho um serviço que é o serviço de residências terapêuticas. Esse serviço, ele é um serviço para pessoas que geralmente são egressas de longos processos de internação psiquiátrica. Ele se configurou, né, como uma tentativa de, a cada alta no hospital psiquiátrico, se fecharia um leito e se abriria uma vaga nos serviços de residência terapêutica. Só que isso não tem acontecido, né, nos últimos tempos. Mas são residências nos quais os pacientes vivem com autonomia, né, eles suportam até 10 vagas ou até 10 pessoas, e essas pessoas, elas também são acompanhadas por uma equipe, tá? O hospital dia ele já é um serviço no qual o paciente passa até 12 horas, né? No caso, ele tem uma rotina, mas ele não fica internado. Então, ele recebe toda a assistência, pode ter também atividades, né? Com psicopedagogia, com psicólogo, grupos operativos, né? Assim como o atendimento clínico também, vai depender da estrutura do hospital. Nós temos, vou passar aqui para cá, né? Para as unidades de acolhimento, que são também de caráter residencial transitório, o paciente pode ficar até 6 meses sob internação. E nas unidades de acolhimento, eu tenho basicamente o perfil de usuários de substâncias psicoativas, né? Esse serviço, ele se reserva a essa clientela. Temos as comunidades terapêuticas,
tá? Que também não são serviços de saúde, assim como os serviços de residência, né, terapêutica, e não confundir a residência terapêutica com a comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica, ela não é uma instituição de saúde, né, e também tem se batido muito a respeito do funcionamento desses serviços, porque não tem equipe de saúde. Algumas comunidades terapêuticas são clandestinas, algumas delas não têm alvará de funcionamento, então ainda é um dispositivo, né, que não tem um serviço à comunidade, principalmente no tratamento dos transtornos, muito comprovado em seus benefícios. Então temos poucas, né, pelo menos no estado do Ceará, poucas comunidades terapêuticas regulamentadas, e precisa-se, né, investigar sempre como é que está a questão do funcionamento. Então, mais uma vez, não são caracterizados como serviços de saúde, certo? E é necessário, então, que o paciente ele tenha, né, uma vigilância maior e que seja feita uma ponte entre o CAPS e essas comunidades terapêuticas para acompanhar o desenvolvimento desse paciente. E por fim, nós temos os leitos em hospital geral. Esses leitos eles são basicamente designados para tratar situações de maior gravidade, mas que não tem necessidade de uma internação mais prolongada, como seria no hospital psiquiátrico. Os leitos em hospital geral, né, eles hoje são uma das ferramentas, né, que estão sendo utilizadas para que essas crises elas sejam manejadas mais rapidamente e que esse paciente volte então para o convívio em sociedade com mais brevidade e seja acompanhado principalmente no CAPS, tá? E aí, para finalizar, gente, essa primeira parte, eu destaco aqui a nota técnica número 11 de 2019, bem recente, que foi uma nota emitida pelo governo muito polêmica, tá? Pode ser que seja cobrada alguma coisa na sua prova, e essa nota ela vai esclarecer sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. Alguns estudiosos da saúde mental, né, pessoas do movimento da reforma, contestaram bastante essa nota técnica porque no seu bojo é trazido a questão da hospitalização, né? Então, falaram inclusive da lei anti-reforma ou contra-reforma, porque estimula a hospitalização, né, ou a institucionalização do sofrimento psíquico. Além disso, legitima muito o poder das comunidades terapêuticas para que os pacientes que são usuários, né, ou que têm sofrimento decorrente do uso e abuso de substâncias psicoativas sejam internados, né, nessas comunidades, né, nesses dispositivos. E também a questão do tempo de internação, né, que foi colocado aí para 90 dias. Então, se considera um tempo de internação muito prolongado e que pode ser, inclusive, aumentado de acordo com a necessidade, ok? Bom, pessoal, passando aqui um pouquinho para discutir sobre os centros de atenção psicossocial. Então, é interessante que a gente dê uma retomada falando um pouco sobre os CAPs, porque também é um assunto que cai bastante em prova. Geralmente eles pedem sobre o quantitativo populacional, qual é a característica desses CAPs. Então vamos começar aqui pelo CAPs tipo 1. Lembrar, gente, que todos os CAPs que não forem AD, tá? Eles vão atender a pessoas que têm sofrimento ou transtorno mental grave e persistente, tá? Que são decorrentes de problemas psíquicos, né, ou mentais, mas também decorrentes do uso ou abuso do crack, do álcool ou de outras substâncias psicoativas, tá? Então, CAPs, no caso geral, tá certo? São os dispositivos utilizados para atender pessoas com sofrimento ou transtornos mentais graves e persistentes e também decorrentes, né, do uso do crack, álcool e outras drogas.
Outro ponto importante, abrange todas as faixas etárias, ok? E aí nós vamos para as particularidades. No CAPS 1, ele vai abranger a partir de 15 mil habitantes, tá? No CAPS 2, ele vai abranger a partir de 70 mil habitantes. No caso dos CAPS 3, vai abranger a partir de 150 mil habitantes. E qual é a mudança nesse caso aqui no CAPS 3, tá? Os CAPS de nível 3, eles vão prover o que nós chamamos de serviço de acolhimento noturno e internação. Então, eles vão ter um funcionamento 24 horas, ou seja, atenção contínua, tá? E vai prover esse acolhimento noturno, além de outros serviços de saúde mental, ok? O CAPS AD, por sua vez, ele vai atender basicamente ou especificamente crianças e adolescentes que estarão em sofrimento decorrente do uso do crack, álcool e outras drogas, tá? O que é que vai ter aqui também de importante? Ele vai ser instituído, tá, nas localidades onde eu tenho população acima de 70 mil habitantes. No caso do CAPS AD3, eu tenho basicamente essa mesma conformação, só que para municípios igual, né, ou acima de 150 mil habitantes, e também por ser do tipo 3, vai prover a questão da internação, ok? E o CAPS I já é voltado para crianças, tá? Então, todos os sofrimentos, tanto psíquicos quanto decorrente de uso de substâncias psicoativas, e para a população igual ou acima de 70 mil habitantes, tá? E por fim, como a gente viu lá na portaria, o CAPS AD do tipo 4. Esse CAPS vai atender basicamente pessoas que também têm sofrimento decorrente do uso e abuso de substâncias, tá? E ele vai estar implantado principalmente às cenas de uso. Então ele vai estar próximo de áreas de vulnerabilidade e vai abranger um quantitativo populacional com mais de 500 mil habitantes, tá? Também vai atender todas as faixas etárias. Sempre lembrando, gente, que o CAPS, quando ele abranger todas as faixas etárias, ele vai respeitar, no caso dos menores de idade, todas as prerrogativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tem que ter o cuidado para que as instalações e a equipe saibam lidar com crianças, né, e adolescentes. E aqui, gente, também o funcionamento desse CAPS vai ser 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, e ofertar assistências tanto urgente, né, quanto de emergência, e contando com esses leitos de observação, ok? Bom, pessoal, a gente encerra esse bloco de teoria por aqui e daqui a pouco a gente volta para resolver algumas questões e fixar melhor o conteúdo. Até já!